Se você encontrou esse plano devocional, é provável que esteja passando por momentos em que a alegria e o contentamento que vem do Senhor parecem distantes. Talvez sua alegria seja intermitente, suas lágrimas insistam em cair e seus medos batam a porta, roubando seu fôlego. Então, como podemos desfrutar da verdadeira alegria? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4:4. Ler um mandamento como alegrem-se na Bíblia poderia ser desesperador se ela não nos oferecesse também os meios para alcançar essa alegria. Mas os versículos que lemos hoje nos trazem razões claras para que possamos nos alegrar no Senhor. Deus está perto de nós. Ele nunca nos abandona, mesmo nas situações mais difíceis. Podemos levar nossos pedidos e súplicas a Ele. Nosso Pai está atento às nossas necessidades e ouve cada uma de nossas orações. A paz de Deus guardará nossos corações e mentes. Esta paz, que excede todo o entendimento, é um presente divino que nos sustenta em qualquer circunstância. Temos ao nosso lado um Deus que é poderoso e amoroso. Reflita sobre esses motivos e traga-os à sua memória sempre que encontrar algum obstáculo ao seu contentamento. Paulo não está dizendo que devemos estar radiantes em meio às adversidades, mas nos lembra que mesmo nos dias mais difíceis, temos razões para nos alegrar em Cristo. Diante dos desafios da vida, é fácil nos sentirmos desanimados e sobrecarregados. No entanto, ao lembrar da presença constante de Deus, da sua disposição em nos ouvir e da paz que só Ele pode oferecer, encontramos uma alegria que transcende as circunstâncias. Somente em Cristo é possível sorrir, mesmo quando as lágrimas caem. Ele é nossa fonte de alegria duradoura e inabalável. Permita que essas verdades penetrem profundamente em seu coração. Em momentos de dificuldade, volte seu olhar para Jesus e encontre nele a força e a alegria que precisa para seguir em frente. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Talvez você esteja enfrentando uma temporada de lutas, onde a tristeza e o desânimo parecem persistir. Talvez suas noites sejam longas e escuras, e você se pergunte se um dia a alegria retornará. Em alguns momentos da vida, o choro dura mais que uma noite, ou talvez a noite dure mais que algumas horas. Às vezes a lágrima não cai, já secou, a voz não sai, se transformou em dor. A noite parece interminável e o primeiro raio de sol parece nunca aparecer. A dor, as dúvidas, o medo e as incertezas dominam nossos corações. Mas esse versículo nos traz uma promessa poderosa: o choro terá fim. Vamos refletir sobre as verdades presentes neste versículo e como elas trazem esperança e renovação ao nosso coração. A ira de Deus dura só um momento, mas seu favor é eterno. Mesmo quando enfrentamos correções ou desafios da parte de Deus, sua bondade e misericórdia sempre prevalecem. Seu favor nos sustenta e nos dá vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nossas dificuldades são temporárias. Deus transforma nosso luto em dança. O Salmo 30 nos lembra que Deus não apenas nos consola, mas transforma completamente nossa tristeza em alegria exuberante. Temos ao nosso lado um Deus que vê cada lágrima e entende cada dor, mesmo nas noites mais longas e nos momentos de maior dor. Saiba que a alegria voltará. É essencial lembrar onde está nossa fonte de alegria, para que a noite finde e a manhã chegue. As circunstâncias mudam, mas a verdade de Deus permanece. Nada pode mudar a verdade do amor de Deus, nem a escuridão da noite ou a imensidão do medo. A verdadeira alegria brilha ao reconhecermos o amor de Deus mesmo em meio às dificuldades. O sol brilhará, a noite terminará quando começarmos a levantar com os olhos fixos nessa verdade. Permita que essa verdade encha seu coração. Nos momentos de tristeza, volte-se para Deus e confie que a alegria virá, pois Ele é fiel para cumprir suas promessas. Mantenha os olhos em Deus e quando a manhã chegar, o choro cessará.
você encontrará alegria na esperança de ser amada por Deus. A verdadeira alegria só pode ser encontrada no Senhor. Eu sinto em te dizer isso, mas existe alguém que está roubando a sua alegria: você mesma. Vivemos em uma era onde o individualismo e a busca por prazer imediato são altamente valorizados. Nascemos em um tempo em que o eu é constantemente colocado no centro, e somos levadas a acreditar que podemos encontrar contentamento em nós mesmos ou nas coisas terrenas. Na família perfeita, no reconhecimento do outro, no corpo ideal, no trabalho valorizado. Nunca uma geração teve tantas ofertas de prazer e facilidade, e ao mesmo tempo nunca foi tão deprimida e triste. O mundo nos diz diariamente que o sentido da vida começa e termina conosco, como se a alegria pudesse ser encontrada em nós mesmas, em um ciclo vicioso que cada vez mais nos degrada enquanto promete contentamento. O grande problema é que somos seres falhos e decaídos, e o caminho da autossatisfação sempre leva-de à frustração. Romanos 11:36 nos lembra que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Somente encontramos significado para a vida quando saímos do trono e colocamos o Senhor no centro de tudo o que somos. A verdadeira alegria vem de reconhecer que somos criados para glorificar a Deus e viver para Ele. Vamos olhar com atenção para o versículo de Romanos 11:36. Jesus é o centro. Quando lemos que dele, por ele e para ele são todas as coisas, entendemos que não somos o centro da nossa própria vida, Ele é. Nós somente encontramos o contentamento que tanto procuramos quando colocamos o Senhor no centro de tudo o que somos. Tudo é para Ele. Quero enfatizar isso o máximo que eu puder. Tudo deve ser colocado aos pés de Jesus. Constantemente os prazeres momentâneos desviam o nosso olhar daquilo que é eterno. E somente o que é eterno pode, de fato, produzir contentamento na nossa vida. A Ele seja a glória para sempre. Esse é o segredo. Fomos criados para glorificar ao Senhor, não a nós mesmas. Buscar a nossa própria glória é garantia de fracasso e descontentamento. Você jamais conquistará contentamento pelas suas próprias mãos. Somente o Senhor é capaz de saciar a sede da sua alma. Reflita nessas verdades e permita que elas reajustem o seu foco para Jesus, aquele para quem são todas as coisas. Pense nas coisas em que você tem buscado contentamento e, se necessário, se arrependa e confesse seu pecado em estar rejeitando essa alegria que só pode ser encontrada em glorificar ao Senhor. O que falta para você ser contente? Você já teve a sensação de que falta alguma coisa para você ser verdadeiramente feliz? Talvez você pense: quando eu me casar, quando eu trocar de casa, quando eu tiver filhos, quando eu vestir tamanho 36, então eu serei feliz. Que grande engano! A vida não precisa ser perfeita para vivermos em contentamento. Esse entendimento é crucial, pois no mundo sempre nos depararemos com imperfeições, tanto em nós mesmos quanto nos outros. Todos os pensamentos, anseios e realizações que permeiam a vida humana apontam para o mesmo alvo. Você está aqui, mas não encontrará plena satisfação nessa terra. A busca por satisfação e significado só cessa quando repousamos no Senhor. Com o apóstolo Paulo, aprendemos que o contentamento não depende de como estamos ou onde estamos, mas sim com quem estamos. Quando temos a certeza de que caminhamos ao lado do nosso Senhor, conseguimos dar passos firmes e encontrar na nossa fé a fonte de todo contentamento. Não são as circunstâncias, as realizações ou os sonhos realizados que produzem contentamento, somente o Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, podemos desfrutar da certeza de que a nossa jornada não termina aqui. Logo chegaremos ao nosso verdadeiro lar, onde finalmente encontraremos perfeição. Enquanto isso, precisamos seguir firmes e com passos de fé, encontrando contentamento no nosso Senhor independente da situação. Tudo sem Cristo é nada. Nada com Cristo.
se torna tudo o que necessitamos. Contentamento não é sobre o que temos, mas se Cristo está ao nosso lado. Acredito que nesse momento você já tenha percebido, mas não posso deixar de falar. O contentamento no Senhor não é tão constante quanto gostaríamos. Certamente, em alguns dias é muito mais difícil encontrar assim alegria e desfrutar do contentamento, e é por isso que eu preciso destacar o esforço necessário para que continuemos a viver contentes no Senhor. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: "Nunca o deixarei, nunca o abandonarei." O versículo que lemos fala sobre conservar-se livre do amor ao dinheiro e contentar-se com o que tem. Gosto de pensar que a atitude de conservar não é passiva, é necessário agir. Para que algo seja conservado, é necessário esforço diário. Ninguém mantém uma casa limpa sem fazer nada. Contentamento não é algo que acontecerá repentinamente na nossa vida. É algo que devemos nos esforçar para desenvolver. Precisamos aprender a viver de maneira contente, nos esforçando para encontrar diariamente contentamento no Senhor. Contentamento é a habilidade que desenvolvemos em permanecer satisfeitos no Senhor em todas as circunstâncias, independentemente de quão fáceis ou difíceis elas sejam. Para viver dessa forma, precisamos de Cristo. Jamais experimentaremos contentamento se Cristo não estiver no centro de nossas vidas. Somente por Ele e com a ajuda dele conseguiremos viver contentes. Escolher o contentamento é escolher o caminho da satisfação, mesmo quando todos ao nosso redor nos convidam a caminhar pela estrada da insatisfação. Mas escolher o caminho da satisfação deve ser um esforço constante. Decida hoje caminhar constantemente de forma a preservar o contentamento. Precisamos conversar sobre outro ladrão do contentamento, a comparação. Você tem se satisfeito com a porção de Deus para a sua vida? Ou fica olhando à sua volta buscando contentamento naquilo que Deus deu para os outros, sempre achando que a grama do vizinho é mais verde? A verdade é que Deus tem algo único para cada um de nós. E diante disso podemos ter duas certezas. Ninguém pode tirar de nós o que Deus planejou e já nos entregou, e ao mesmo tempo não cabe a nós desejar a porção do outro. Quando compreendemos que o que recebemos de Deus é único, encontramos contentamento em viver o que Ele sonhou para nós e paramos de comparar nossa trajetória com a dos outros. A comparação é vencida pelo contentamento e pela certeza de que aquilo que o outro possui não nos pertence. Quantas vezes você já lamentou por não ter a porção de outra pessoa? Teve inveja das conquistas do outro? Ou se sentiu vivendo em plena competição com alguém que talvez nem lembre da sua existência? Todas essas coisas ocorrem porque não encontramos contentamento em viver o que Deus separou para nós. Enquanto vivermos com os olhos no que é do outro, viveremos frustrações. Porém, quando olhamos para o que Deus colocou nas nossas mãos, começamos a florir e dar frutos. A comparação destrói o contentamento e gera ingratidão. Não se engane, ao se comparar, você diminui o jardim que Deus lhe deu para cultivar e cuidar. Cuide com amor da porção que Deus lhe entregou. Para finalizar esse plano devocional, quero te dar mais um conselho. Não viva esperando o contentamento chegar. É muito fácil vivermos os dias da semana esperando o fim de semana chegar para sermos contentes, ou então passar os meses de trabalho aguardando as férias para então sermos contentes. Mas Deus está nos chamando para sermos alegres no hoje. A verdade é que a vida acontece de segunda a segunda, de janeiro a janeiro. Quando não encontramos contentamento na rotina, passamos nossos dias aguardando o final de semana ou as férias. E então, deixamos de realmente viver e passamos a sobreviver nos dias que consideramos menos incríveis. É em meio à louça na pia, nas horas de trabalho, no arrumar a cama, nas páginas de livros que a vida acontece. A vida não espera as férias chegarem para acontecer.
Ela está acontecendo neste exato momento e é possível encontrar pleno contentamento nela. Quando vivemos com a consciência da presença de Deus, quando estamos com os olhos atentos às demonstrações de graça derramadas no cotidiano e quando o nosso alvo é viver para a glória de Deus, é então que realmente desfrutamos da vida. Eu me nego a viver a terça-feira esperando o sábado chegar. Eu me nego a viver os próximos meses esperando a semana de férias. Por isso, busco encontrar graça e contentamento no aqui e agora. O contentamento na rotina nem sempre será natural, e ver beleza no ordinário nem sempre será fácil. Mas existem coisas que valem ser buscadas com força e empenho, e essa é uma delas. No início pode ser difícil, mas um dia acordamos e sentimos contentamento genuíno diante da vida, independentemente de estarmos vivendo tarefas ordinárias ou dias extraordinários. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. Nem sempre será fácil, mas sempre valerá o esforço.